Então, bora lá, jovens! Com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje, a gente vai desvendar uma jogada de mestre que está rolando bem debaixo dos nossos narizes, disfarçada de diplomacia. Enquanto todo mundo fala de um cessar-a-fogo com o Irã, os Estados Unidos estão quietinhos, montando uma das maiores frotas navais dos últimos tempos. O que parece uma pausa para a paz, na verdade, pode ser só a calmaria antes de uma baita tempestade. Para a gente conseguir entender essa manobra toda, que é bem complexa, eu separei nosso papo em 5 pontos principais. Vamos seguir esse mapa para não se perder. Então, para começar, vamos mergulhar nessa confusão toda. A gente tem, ao mesmo tempo, um papo de cessar-fogo e uma clara preparação para a guerra. Como assim, né? E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Qual é a real intenção por trás de estender um acordo de paz, enquanto na surdina, navios e tropas estão se movendo para a região? É isso que a gente vai descobrir. Olha só o cenário. Publicamente, o governo americano anuncia que o cessar-fogo foi estendido. Parece ótimo, um passo para diminuir a tensão, certo? Só que não. Ao mesmo tempo, eles mantêm um bloqueio naval total nos portos do Irã, apertando a economia deles ao máximo. É um sinal super contraditório. Agora, a peça central desse xadrez todo é um porta-aviões que basicamente sumiu do mapa. Vamos seguir o rastro dele para entender o que está acontecendo. Aliás, galera, deixa um comentário de um tema que você quer que eu faça outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. No dia 31 de março, o USS George H.W. Bush zarpou lá de Norfolk, na Virgínia. E claro, ele não foi sozinho. Ele está liderando um grupo de ataque pesadíssimo, com 3 destroyers de escolta e mais de 6 mil militares a bordo. É uma força naval absurda, com um destino bem claro: o Oriente Médio. Mas é aqui que a coisa começa a ficar bem esquisita, a rota que eles escolheram. Em vez de pegar o caminho padrão, que é bem mais rápido pelo Mar Mediterrâneo e o Canal de Suez, o grupo de ataque deu a volta na África, uma viagem muito mais longa. Essa escolha só pode significar uma coisa: o objetivo principal era o sigilo. E por que esse desvio todo? Bom, fontes da própria Marinha Americana confirmam que a ideia era dupla. Primeiro, evitar qualquer problema com as forças Houthi no Mar Vermelho. E segundo, e talvez o mais importante, era usar o cessar-fogo como uma cortina de fumaça, se posicionando sem fazer alarde e mantendo todo o movimento em segredo. A última vez que se teve notícia dele foi em 22 de abril. Ele já estava ao norte de Madagascar, no Oceano Índico, se aproximando da área de responsabilidade do CENTCOM, que é o Comando Central Americano que cuida das operações no Oriente Médio. Ou seja, ele estava chegando de fininho, quase no ponto. Mas se você acha que é só um porta-aviões, calma lá. Vamos dar um zoom para fora no mapa para a gente ter uma ideia do tamanho real dessa operação. É uma força impressionante que está sendo montada. A escala do negócio é essa aí. Não é um, não são 2. Por um curto período de tempo, os Estados Unidos vão ter 3 porta-aviões operando na mesma região. O USS Abraham Lincoln e o USS Gerald Ford já estavam por lá. Com a chegada do USS George H.W. Bush, a gente está falando de uma concentração de poder naval que não se via há muito, muito tempo naquela área. E não é só no mar, não. Em terra, a movimentação também é gigante. Milhares de soldados, incluindo gente da elite da 82ª Divisão Aerotransportada e fuzileiros navais, estão desembarcando em bases espalhadas pela região. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Beleza, então qual é a grande jogada aqui? Porque claramente isso não é só uma pausa para tomar um café. Vamos entender o que realmente significa esse tal de cessar-fogo? O que a gente está vendo é o uso de uma janela estratégica. É tipo pedir um tempo no meio do jogo, sabe? Mas é um tempo que só um dos lados usa para se reorganizar, arrumar o time e se preparar para voltar com tudo. O cessar-fogo vira uma ferramenta para ganhar vantagem. E quando a gente coloca as datas uma do lado da outra, a coisa fica cristalina. A saída do porta-aviões, a entrada dele na zona de comando e a chegada, tudo se encaixa perfeitamente com o início e a extensão do cessar-fogo. É uma coordenação de dar inveja. E não pense que essa galera fica de pernas para o ar nesse período, não. Essa pausa é, na verdade, um período de trabalho frenético. As tripulações descansam, sim, mas os equipamentos passam por manutenção total, os estoques de munição são completados e os planos de ataque são revisados. Eles transformam uma pausa em um pico de preparação.
E agora a gente chega na peça final desse quebra-cabeça, para entender como essa movimentação toda muda completamente o equilíbrio de poder na região. Os analistas militares dizem que isso segue uma doutrina super clássica, aquela ideia da paz através da força. É basicamente juntar um poder de fogo tão absurdo que seu oponente é forçado a negociar nos seus termos ou encarar as consequências. E a consequência prática disso é muito clara. No momento em que o USS Bush estiver em posição, o jogo vira. Os Estados Unidos atingem o auge da sua capacidade operacional, o que dá a eles uma vantagem gigantesca na mesa de negociação, caso a conversa com o Irã não vá para frente. Então, para amarrar tudo, o que a gente viu aqui foi o cessar-fogo sendo usado como uma ferramenta estratégica. Com isso, os Estados Unidos criam uma vantagem militar esmagadora, ganhando a capacidade de lançar ataques massivos e coordenados. Enquanto isso, o Irã fica pressionado a negociar, sem ter tido tempo para se reorganizar ou se rearmar. E isso tudo nos deixa com aquela pergunta lá do começo. Quando é que um cessar-fogo não é sobre paz? A resposta, nesse caso, parece ser bem clara. Quando ele é usado para preparar a guerra. Por enquanto é isso. Assista outro vídeo sobre o tema. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Fala, piazada!